Na verdade, assim, tudo é uma batalha, vamos dizer assim. Ambas as equipes, né, e treinadores estudam bem os adversários e características, né? Com certeza, da mesma forma que a gente, como nós jogamos agora recentemente, nós temos aí basicamente uma noção, um pouco, né? Característica do atleta a gente conhece bem, né? Do treinadores também, alguns treinadores também têm a sua característica de jogo. E os últimos jogos do esporte a gente observou essa marcação um pouco mais pressão, né? Principalmente ali do Hernani com o Guilherme. Guilherme veio fazer essa composição no meio e eles têm os dois extremos que fazem a marcação normal. Então a gente sabia, nós treinamos também durante a semana e realmente o adversário conseguiu, principalmente no primeiro tempo, né? Fazer uma marcação, dificultou a nossa saída de bola. Ficou mais com a bola longa e eles têm a parte defensiva também, eles foram superiores nessa primeira bola. E aí ficou aquela briga ali, né, pela segunda bola. E aí, se a gente for buscar o scout, até que ficou mais ou menos igual, né? Não foi superior nenhuma nem outra equipe. Mas no segundo tempo mudou um pouco, a marcação, eles já não conseguiram fazer essa marcação tão alta. Mas é como eu falei, a característica, o adversário, ele tem a qualidade no sentido com a posse de bola, fez e dificultou a nossa saída. Então a gente também tem que buscar algumas modificações no sentido, não vamos mudar a nossa característica, né? Nós temos aí, vamos procurar também valorizar, ter essa posse de bola, desgastar o adversário. É um jogo que agora é um jogo único, né? Nós sabemos que muda tudo, o adversário tem a vantagem. Em alguns momentos no primeiro jogo foi uma equipe que, principalmente no segundo tempo, o primeiro tempo não, mas o segundo tempo já, em determinado tempo do jogo, já começou a administrar um pouco mais, até porque o segundo jogo era na casa do adversário, né? Então isso faz parte também da estratégia de jogo. Então tudo isso, eu acho que nós temos que estar preparados. Na semana a gente tem conversado todos os aspectos, né? O aspecto de arbitragem, no sentido de é melhor cobrar antes do que depois no decorrer do jogo, porque o calor é diferente, então é melhor você alertar a arbitragem antes, com algumas situações que é normal, né? De repente o goleiro demora para iniciar o jogo, isso aconteceu no segundo tempo, parar as jogadas, porque é uma característica do adversário na perda da bola. Então isso aí são coisas que a gente tem falado, conversado, para que no jogo a gente realmente esteja focado e vamos fazer nosso jogo. Está 1-0, a gente sabe disso. 90 minutos para a gente poder empatar o jogo e, consequentemente, buscar o nosso objetivo, que é o título. Ainda sobre a parte defensiva, Márcio, durante a semana a gente percebeu que você colocou em muitos momentos a dupla de zaga com o Suelton e o Diego Silva. Sim. O Diego foi até muito criticado após a última partida por conta dessa questão de saída de bola, de alguns passes, mas você, ao que parece, vai manter ele. Eu queria saber o que é que faz você ter essa confiança no Diego para essa partida, porque você pode escolher por ele. Nós fizemos, como aqui a gente já conversou outras ocasiões, foi um setor que nós trocamos bastante, todos os quatro, né, vamos colocar, os 4 zagueiros jogaram. O Rafael também jogou alguns jogos, teve problema de lesão. E o Diego foi um jogador que em alguns momentos ficou fora, né? Ficou o Rafael, ficou o Camutanga, ficou o Suelton. E o Diego, a partir do momento que entrou nos jogos, a imposição dele foi muito boa, né? É muito fácil você, de repente, apontar a dificuldade maior do Diego. Mas todos os 4 jogadores teve dificuldade. O Hereda um pouco mais personalidade, alguns momentos mais agressivo, né? Chamando a responsabilidade. Mas a dificuldade ela realmente teve, em função do mérito também dos jogadores do adversário que fez essa pressão, né? Mas a gente confia bem em todos os jogadores. É uma questão mesmo agora de estar bem fisicamente, né? Nós sabemos que vamos ter essa pressão novamente de marcação. O mais importante é ter essa consciência e todo mundo, né, no envolvimento. A gente trabalha em termos de estratégia algumas mudanças de posicionamento, até porque nós temos jogadores com essa característica, jogadores que me dão essa condição de você mudar. Então, de repente, isso pode ser um fator surpresa, né? Eu acho que a surpresa nesse momento pode ser e pode fazer a diferença. Na partida contra o Afogados da Ingazeira, lá em Ingazeira, certo, o senhor tomou uma decisão que tinha que mudar sim, peças, mas não mudar o esquema tático, mas as peças deveriam ser mudadas para que o Náutico pudesse se envolver. Era até uma observação e deu certo. Sim. E a partir dali
se encaminhou para 18 jogos, antes já estava invicto, mas eu lhe pergunto, para essa decisão, um bicampeonato, domingo, é partida única, como o senhor disse, muda-se peças ou só se altera posicionamento tático? E o que o senhor está pedindo no aspecto psicológico ao time? O psicológico mais importante é ter o equilíbrio, né? Nós sabemos que o emocional agora realmente ele faz a diferença por se tratar de um último jogo. A gente entra com um placar de 1-0 para o adversário. Então o mais importante é saber que nós temos 90 minutos para controlar essa ansiedade, essa parte psicológica, né? Com relação ao grupo, naquele momento a gente teve que fazer algumas mudanças em função de lesão de alguns atletas, e a resposta foi positiva de alguns jogadores que entraram naquela ocasião, Hereda, Odilávio, o próprio Thiago começou ali a iniciar também os jogos de frente. E a gente hoje, chega para esse último jogo, nós temos aí alguns jogadores em tratamento, né, no departamento médico, que nós queríamos nesse momento ter todo mundo à disposição. Nós aqui falamos tantas outras vezes, né, das opções que nós tínhamos, principalmente a opção para entrar em campo, opções para que você pudesse fazer substituição, para você ganhar e crescer no jogo, né? Então um momento realmente importante. A gente de repente nós podemos perder alguns atletas importantes, mas nós temos aí um grupo que em alguns momentos, principalmente para esse jogo, né? Eu estou falando do grupo, em alguns momentos foram muito importantes. Então com relação a isso eu estou tranquilo, porque eu tenho alguns jogadores que vão para esse jogo, né, no sentido de dinâmica, de agressividade, de marcação forte, e é isso que a gente espera nesse momento, né? Uma equipe aguerrida, uma equipe agressiva, né? Isso é importante nesse momento. Nós temos que ter cautela, como nós falamos, porque nós temos que buscar o gol. Então a parte defensiva ela tem que realmente estar bem ligada no sentido, porque se a gente colocar os 4 jogadores, principalmente os 4 atacantes, são jogadores decisivos, né? Eles têm aí também 2 jogadores, principalmente Sander e aqui do lado direito, são jogadores agressivos também. Então nós sabemos, Charles é um jogador que chega bem apoiado, então é uma equipe que pode também ter essa estratégia de marcação alta. Eles têm condições também de esperar um pouco mais a marcação para explorar os contra-ataques, então nós estamos preparados para isso. Então em termos táticos, nós temos que buscar na perda da bola reagir rápido. Posteriormente, quando tivermos essa posse de bola, os jogadores que têm que na composição de comprometimento ofensivo, e os jogadores na composição de reação na perda da bola, para que a gente não possa dar oportunidade ao adversário. O senhor já foi ex-atleta de futebol e hoje técnico, e muitos dizem que o vestiário pós-derrota, numa decisão, ele pode refletir o que será a segunda partida. De domingo para cá, como é que está o seu vestiário? Assim, eu particularmente, como você já iniciou falando como ex-atleta, né, eu sempre fui muito equilibrado. Dentro de campo a gente tem alguns picos diferentes, né, de reação, de cobrança, mas vestiário você sente o sentimento do atleta, né, tem reações diferentes, né, hoje mudou muito o perfil de atleta, né, então as reações hoje são bem mais tranquilas, você consegue ter mais o diálogo, a conversa, né, para que você possa mostrar os erros, né? Nós temos aí a semana, nós temos o pessoal que dá esse suporte para a gente, está mostrando onde a gente mais errou, onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que se aperfeiçoar. Então o vestiário realmente é importante, o sentimento do atleta, você sente ali a tristeza no sentido da derrota, mas posteriormente você também vê a resposta de alguns atletas no sentido que nós temos a semana toda para trabalhar, vamos buscar melhorar onde que a gente mais errou nesse jogo, para que nos últimos 90 minutos que nós vamos ter aí, para poder ser bicampeão, como você falou, para alguns atletas marcar uma história no clube, outros atletas que estão chegando também ter essa oportunidade de disputar um título. Eu também, mais uma vez, é a segunda decisão que eu chego aqui com o Náutico, então a gente sempre está querendo aquele algo mais. Da mesma forma que o adversário quer também essa conquista, nós também temos que querer, nós temos que desejar. Então é esse sentimento que a gente percebeu dentro do vestiário. Bom dia. O Josa, no começo da semana, conversou com a gente e disse que faltou um pouco de sangue para a equipe dentro de campo. Logo em sequência veio o Hereda e disse que faltou vontade. Ontem veio o Diego Silva e disse que faltou atitude. Na esteira dessa questão do fator psicológico, que é tão importante no futebol, essa postura do Náutico dentro de campo contra o esporte, foi um dos fatores que você também conversou com os jogadores. Como é que o Náutico vai chegar na área do retiro? Vai partir para cima? Vai ter uma postura, uma atitude diferente?
Eu falo muito para eles com relação à imposição. Chega um momento de decisão que a gente sabe que o erro ele pode ser fatal no sentido de decisivo, né? Parte da decisão final, a final ela marca muito, né? Então o atleta realmente ele tem que estar bem concentrado, focado ele tem que marcar positivamente, né? É o gol da decisão, é o gol do título. Isso aí fica marcado para a história. Pós-jogo, principalmente pós-derrota, você busca algumas coisas, né? Algumas palavras para que você, de repente, justificar o resultado, vamos dizer assim, né? Eu sou uma pessoa que, como eu falei, sempre procuro manter um equilíbrio. Como eu falei aqui anteriormente, o adversário ele teve uma imposição de marcação, então ele criou essa dificuldade para a gente, então isso aí foi claro para mim. Então eu tenho que trabalhar com os atletas isso. Então foi isso que eu procurei fazer durante todos os trabalhos que nós tivemos, né? Imposição, que o adversário vai fazer essa marcação novamente. Então se nós sentimos, nós vamos sentir novamente. Então eles têm que estar preparados para isso. Então personalidade, atitude, nós sempre falamos em respeito ao adversário. Nós conhecemos bem alguns atletas do adversário, característica do adversário. Então isso aí a gente tem que estar preparado. E chegar no jogo, no sentido de nós termos que buscar o gol, estar preparado na hora de defender. Então quando a gente perder a bola, nós tivemos aí, eu venho acompanhando alguns jogos durante, sempre, né? Sempre a gente acompanha, não só os nossos, mas outros. Você vê a semana o jogo do Santos, você vê o jogo do Fluminense, a imposição dessas duas equipes dentro de campo, né? Arriscando o tempo todo, mas na perda da bola, marcação e controle. Então é isso que é o futebol para mim, é o controle do jogo, fazer com que o adversário se desgaste ao máximo, que o adversário sinta que você está se impondo buscando a vitória. A respeito de 5 atletas que foram muito falados essa semana, e a gente pode dividir esses atletas em 3 grupos. O Maílson e o Odilávio, que não trabalharam essa semana, o Hereda e o Jorge, e o Jorge ontem não trabalhou, o Hereda participou de metade do treinamento talvez, e o Sueliton, que já voltou essa semana e atuou na equipe considerada titular. Desses 5 atletas, o Odilávio e o Maílson, o que você pode falar deles? Estão vetados dentro do jogo. O Jorge Henrique e o Hereda, qual é a situação deles? E o Sueliton também? O Sueliton é um jogador até que, quando saiu o resultado, naquele momento, né, se falou em um tempo bem maior. Aí depois, com os dias, né, e uma análise também dos médicos e do departamento em geral, já se veio uma situação um pouco diferente, né, que ele teria condições de estar em condições para o jogo da final. Até falei com ele antes do primeiro jogo, né, como que ele estava, ele fez um treino com a gente e ele falou que estava bem, independente de qualquer situação. Eu até falei para ele que ele estaria com a gente nesse próximo jogo, né, mas a surpresa no sentido positivo, porque os treinamentos, algumas avaliações e testes que a gente busca e procura para que as pessoas façam com o atleta, muito positiva. Aí a gente volta na saída de bola, é um jogador que tem essa condição e essa qualidade, essa imposição, ele nos dá essa tranquilidade, não que os outros também, Camutanga, Diego, Rafael, não me dê essa tranquilidade, até porque são jogadores também que têm essa capacidade de saída de bola. Aí nós vamos lá pro primeiro, né, para os 2 que saíram do jogo, que foi Maílson, que realmente foi uma perda, principalmente o momento que ele estava vivendo do jogo, o momento onde no segundo tempo a nossa equipe cresceu, um jogador que buscou estar dentro da área o tempo todo, e infelizmente realmente a gente perde um jogador que cresceu e poderia estar realmente num momento importante para a gente, né? Infelizmente isso aí faz parte do futebol, pela sua atitude, pela sua agressividade, acabou ali num esforço, né, dele mesmo, querendo buscar a sua melhor performance. Infelizmente possa estar fora desse jogo tão importante para nós. O Odilávio foi um jogador que ele mudou. Se a gente for pegar os jogos antes de Odilávio e pós-Odilávio, são jogos diferentes. Nós sofremos um pouco mais anteriormente. Não que depois da entrada dele também não sofremos. Sofremos também, se a gente for fazer um apanhado dos jogos posteriormente. Mas foi um jogador que realmente ele nos deu uma movimentação, ele segurou um pouco a bola na frente. Então ele teve as qualidades e o mérito dele, né? Então a gente também
podemos estar perdendo um jogador importante nesse momento, porque a gente falava de Odilávio e falava de Wallace, que é um jogador que é o nosso artilheiro também, né? Mas se o Odilávio não estiver em campo, o Wallace está aí, um jogador também que trabalhou muito para isso, né? Ele estava preparado para esse momento que importante, né? O Jorge também é um jogador que, em todos os aspectos, né? Um jogador guerreiro, um jogador vencedor, um jogador que quer estar dentro de campo. Teve fora de campo, nos ajudou muito, né? E ajudou muito e soube entender, principalmente porque ele passou por esse processo. Então ele respeitou o Robinho, ele respeitou o Thiago, que são jogadores jovens. Ele viu o crescimento desses atletas. Então teve fora e depois esperou essa oportunidade e novamente voltou. E é uma coisa que a gente conversa internamente, né? Em todos os jogos, Jorge fora, o Wallace fora, a grande maioria eles entraram no intervalo. Então eles foram importantes, né? Não entraram como jogadores titulares, mas no intervalo sempre, né? Jorge, o Wallace, sempre foram esses jogadores que entrou no jogo. Então a gente espera, né? Até conversei com o atleta agora, e ele quer jogar. Mas eu falei para ele que, acima de tudo, existe a parte médica, a parte clínica. Só que no momento de decisão, a gente pode tomar decisão. Então eu falei para ele, fica tranquilo que a gente toma essa decisão. Ele não é um jogador, não é um garoto mais, né? Porque um garoto, com certeza, ele quer entrar em campo e ele quer jogar. Lógico que o Jorge também, com certeza, ele vai querer jogar. Mas vamos tomar essa decisão, a gente tem que respeitar a parte médica também, né? E nós temos o Hereda. O Hereda foi uma pancada no jogo do Ceará, né? Então a gente também, para se resguardar, a gente buscou fazer todas essas análises também, a parte médica, para nos dar esse suporte. Não existe lesão, então realmente é a dor da pancada e alguns movimentos, mais no movimento do cruzamento. É um jogador que, quando corre, não sente nenhum tipo de problema. Então é um jogador que a gente também espera poder estar contando para o jogo. De baixo, como na para buscar essa ressurreição. E também se o jogo contra o Ceará, que você acabou de se referir em relação ao próprio Hereda, é uma referência que você tem para buscar um resultado na casa do adversário, que tem uma torcida grande a favor, que tem um certo favoritismo talvez, e também pelo fato de não precisar do placar que fez contra o Ceará 2-0. É o cenário, né? O cenário nos aflitos foi uma coisa muito bonita. O torcedor, desde o momento da nossa chegada, estádio lotado. Então o cenário era todo favorável a nós, como também o jogo citado por você contra o Ceará, realmente também um público acima de 30 mil pessoas. E esses jogadores jovens, é muito importante você não sentir, porque realmente é um jogo decisivo, com jogadores qualificados, né? Então a gente sentiu isso também durante todo o jogo, mas em momento algum a gente deixou que o adversário tomasse conta. Isso é muito importante. Então nós conseguimos igualar as forças e no final conseguimos o resultado, né, citado de 2-0, e conseguimos uma classificação importante. E agora nós temos também em busca desse mesmo placar, né? Mas o primeiro objetivo nesse jogo é equilibrar as coisas. Nós sabemos que um gol leva a essa decisão para os pênaltis. Então o mais importante é ter esse equilíbrio, saber que vamos encontrar um cenário todo favorável para o adversário, né? Ele buscou levar essa decisão, né? A gente sentiu isso, percebemos isso. Infelizmente aconteceu um gol que não adianta que a gente está falando agora, porque não havia o recurso, mas houve o impedimento, né? Então agora é pensar nesse próximo jogo. Hoje o fator extra-campo, no sentido de jogar fora, é o cenário do torcedor. Mas lá dentro de campo são o famoso 11 contra 11, estratégia durante toda a semana, conhecer bem o adversário, característica individual de alguns atletas, imaginar mais ou menos como que o adversário vem, se ele vai ter uma postura mais ofensiva, mais agressiva, ou se ele vai ter uma postura também no sentido de marcação um pouco mais conservadora e buscando os contra-ataques. Então tudo isso a gente tem que estar pronto e preparado para fazer uma grande decisão. Ponto 2 jogadores, o primeiro Luiz Henrique, jogador mais atuado no ano, certo, titular, certo, todas. E você indicou, pelo menos essa semana, enquanto teve o Jorge à disposição, o Danilo Pires na vaga do jogador. Queria saber qual é o teu pensamento sobre isso e o porquê desse teste. O Wallace, nesse retorno tão pedido, o que é que você percebe de diferença
tendo o Wallace à disposição. Um outro ponto até tocado, o porquê, a gente queria saber só da questão de não ter sido divulgados os resultados, até o pedido do Maílson e do Odilávio, qual é o teu pensamento sobre isso? Eu até comentei isso aqui agora, tudo cai na minha conta, né? Até falei semana passada, até falei com o Henrique, falei com vocês semana passada, em momento algum eu fechei os treinos da semana passada, eu só simplesmente mudei a prática, né? Deixei livre para que vocês pudessem chegar aqui. Semana passada a conversa foi essa. Estava livre para vocês estarem aqui presentes, como vocês estão todos os dias, fazer o aquecimento. Então vocês podiam trabalhar normalmente aqui a semana. Quando fosse direcionado ao treino técnico, aí sim vocês poderiam, por favor, como vocês têm sido gentilmente, em momento algum eu tive um problema com vocês. Isso aí eu tenho que agradecer a vocês. Quando passa para a parte técnica, eu sempre observo, né, que vocês se retiram, então não tenho nada a reclamar. Com relação à parte médica, é uma coisa que vocês são inteligentes. A partir do momento que vocês não vê o atleta aqui, vocês já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Hoje a gente pode fazer um suspense, né, que vocês têm que se retirar do treino. Poderia até muito colocar eles ali dentro de campo, que eu já vi isso, já fiz isso, já levei um jogador onde que ninguém viu, que nós tínhamos uma decisão rapidinho, nós tínhamos uma decisão, o atleta não estava na convocação, não estava no hotel. Quando entrou em campo, realmente foi até uma surpresa para os repórteres, até um questionamento muito grande, porque ninguém percebeu o atleta. Então, mas voltando aqui a nós, é só uma questão de não mostrar tudo para o adversário, né? Não mostrar. Também a gente tem algumas coisas também a gente ouve, né, o que está acontecendo nos trabalhos lá, mas tudo vai se confirmar 1h20 antes, 1h20, 1h10. A gente tem a confirmação, então ali também dá para você... Não muda o time todo, né? Muda 2 atletas, um atleta. Ruim é quando muda 50%, 60%. Ali para você dar uma ajeitada é um pouco mais complicado. Mas voltando aqui a nós aqui, primeiro, se o senhor não me ajuda aí. Você falou do Wallace, um jogador que vem trabalhando, como eu falei, mesmo o Odilávio jogando, foi um jogador que trabalhou, que respeitou. Até um dia nós conversamos pós um jogo que na minha convicção e na minha análise foi um jogo nos aflitos, se eu não me engano, ele não fez um bom jogo, ele entrou no intervalo e não fez um bom jogo, e aí eu cobrei, não dele, foi uma outra situação que aconteceu, pós-jogo, uma classificação suada, um jogo difícil, foi contra o Alto, se eu não me engano, e o ambiente, voltamos para vestiário. Se o cara está insatisfeito ou não está, a gente tem que respeitar, porque as decisões são tomadas por mim. Então ali pós-vitória, e a gente nesse momento decisivo que nós temos agora, é o controle. Não vai fugir do meu controle. Se fugir, eu não vou estar aqui, porque não faz parte da minha gestão e da forma que eu trabalho. Então o Wallace não era nem esse jogador, e aí nós tivemos uma conversa muito boa. E é um cara muito... Ele é uma pessoa fechada, uma pessoa que fala pouco, mas é uma pessoa inteligente. E ele sabia da importância e o querer e o desejo de repente, de jogar. E agora, chega aí uma oportunidade importante, que é uma decisão. Pode marcar sua história, né, aqui no clube. É um jogador que gosta e tem essa identidade aqui. Então é um jogador muito importante para nós. E eu particularmente, acredito muito no potencial do atleta. Aí nós temos o Luiz Henrique e o Danilo, né? Foram titulares, né? Josa, Danilo e o Luiz. Se a gente for pegar também vários jogos, o Jorge ficou fora para esse trio aí, vamos colocar assim. Menos o Josa, né? Porque aí o Jorge é um jogador que joga tanto fazendo a meia quanto o lado do campo. Quando o Robinho não pôde fazer aquele jogo do Vitória, aí voltou o Jorge Henrique. E ali ele mudou um pouco, até a parte física no sentido clínico, ficou um tempo parado e aí realmente voltou com uma condição bem melhor, né? Vem ajudando a gente bastante. O Luiz é um jogador que... o ano passado, quando eu cheguei, só uma história breve aqui, quando eu cheguei eu fui ver 2 jogadores, porque quando a gente chega eu tive 2 trabalhos para fazer o primeiro jogo, e era Negrete e Jobson, que eram esses 2 jogadores que
que ali pouco tempo que a gente trabalhou, mas aí um treino lá na arena eu vi um jogador que para mim me encantou, que foi o Luiz Henrique. E realmente o ano passado dele foi maravilhoso. E isso eu estou falando para vocês bem abertamente, porque eu não tenho problema com isso, não tenho vaidade. Nesse sentido, eu acho que temos que jogar limpo, jogar aberto, não tudo, né? Porque senão a gente passa para o adversário. Mas o Luiz não foi o Luiz que eu vi ainda. E isso eu já falei para ele, juntamente até com o grupo, porque é um jogador diferenciado, muita força, é um jogador que está em todos os espaços do campo, é um jogador hoje moderno, versátil, ele pode jogar tanto de lateral, pode jogar como extremo, pode jogar de volante, um primeiro volante. Então ele é um jogador que dá uma condição muito boa. E nos treinos passados chamei a atenção a alguns pontos que são importantes de um jogador, a marcação, o passe, a chegada na área. Então tudo isso ele tem essa qualidade. E o Danilo vem fazendo isso também. Né? O Danilo chegou, trabalhou, nós conhecemos bem e acabamos também colocando ele numa faixa de campo um pouco diferente, porque é um jogador que sempre jogou atuou do lado direito, que ele tem essa força, esse corredor, mais ou menos a mesma característica de Luiz. Então a troca foi mais ou menos isso para a gente observar. Né? Então são dois grandes jogadores, dois jogadores que jogaram junto, pode ser que inicie o jogo nesse momento decisivo para nós, foram titulares em alguns jogos anteriores, como nós falamos. Então o mais importante é isso, são jogadores importantes, né? O Wallace, Danilo, Luiz, e é um jogo para fazer história. É um jogo para fazer história. Um comparativo entre dois jogadores, o Hernani jogador e o Jorge Henrique, não exatamente na forma de jogar, mas sim, diferença. Tem algumas características que os dois têm em comum, como experiência, sim, passaram em grandes clubes, sim, e o quanto essas características podem influenciar agora nesse jogo. Isso aí além da experiência, são as conquistas, né? Dificuldades. Né, são jogadores que já têm uma certa idade, então tem experiência com relação a isso. O Jorge, né, se a gente for buscar a carreira dele, de conquista, de títulos, campeão mundial, Libertadores. Né, o Hernani, se você for buscar também um currículo, um jogador que jogou em interior, então teve essa dificuldade de início de carreira, depois já apareceu para o mercado, né, jogou em grandes equipes, jogou no Flamengo, então jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje você vê um jogador que eu estou tendo a oportunidade, a gente está vivendo o dia a dia, né? Fizemos aí fizemos 2 jogos e vivemos outros, a gente assiste outros jogos, né? Um jogador que você vê que ele está bem à vontade hoje no esporte. É um jogador que, além de presença na área, é um jogador que está flutuando bem, ele está jogando realmente com o time, né? Você tem esse jogador que está com esse comprometimento, né? Você vê que ele foi um jogador remanescente, né? De Série A para a Série B, e como você me perguntou diretamente a esse atleta, você vê que ele está comprometido com a equipe, né? Ele se colocou como uma dívida, né? No crédito na conta dele. E ele é um jogador realmente que, sempre eu falo para os meus zagueiros, não dá espaço, é um jogador que tem que marcar em cima, é um jogador que está flutuando muito, então se a gente tiver condições para fazer esse encaixe de marcação, para não dar essa liberdade, porque ele flutua, mas para fazer esse apoio, para que chegue um outro atleta e surpreenda, né? Porque ele tem a chegada do Guilherme, então a gente tem que ter essa atenção. De repente ele puxa uma marcação, o zagueiro acaba acompanhando essa marcação e pode ali o próprio Ezequiel, um jogador que sempre faz essa diagonal, então a gente tem que ser muito inteligente, né? Se a gente também for acompanhar muito esse atleta, porque ele está vivendo um momento bom, ele pode abrir esse espaço para que outro atleta ocupe o espaço dele, né? Guilherme, o Luan, o Ezequiel, né? Então realmente é um jogador que tem sido muito importante. O Jorge, para nós, é uma referência para os mais jovens, é uma referência para outros atletas que não chegaram no alto nível que o próprio Jorge chegou na sua carreira. Então é um atleta também muito comprometido com o Náutico, né, por ter tido a oportunidade do início de carreira aqui. Então ele é um jogador importante para a gente e vai ser muito importante para o Náutico. Agora eu vou te fazer uma pergunta para uma reportagem que está sendo produzida pelo Jornal Nacional sobre o Clássico, e eles querem saber a respeito da disparidade de títulos entre as equipes. É um dos grandes clássicos do Brasil e é onde existe uma das maiores vantagens entre os rivais. O Sport tem 41 títulos, o Náutico tem 22. Nos bastidores, isso é conversado entre os jogadores? Isso é usado como critério de motivação de repente? Isso aí é falado antes de uma final como essa ou não?
Olha, é como eu falei, eu já trabalhei em outro clube também que tinha uma diferença muito grande, e a gente vive ano a ano, né, e você tira essa diferença. Eu, quando trabalhei, conseguimos tirar essa diferença. Realmente, hoje, se você for pegar os números, realmente... Aqui você tem as 3 equipes, né, que sempre estão disputando e são campeãs aqui em Pernambuco. São momentos, são fases, né? As dificuldades, elas existem para alguns clubes, e aí você realmente não conquista os títulos. Adversários também, ele acaba se organizando e aproveitando, né? Citando aqui, bem prático, porque eu fui um jogador que joguei no Goiás por muitos anos, e equipes que se você for pegar também em títulos, existe uma grande diferença, porque Goiás e Vila Nova também a grande rivalidade. Hoje o Atlético de 2008 evoluiu muito, porque ela ficou um pouco parado ali, mas existe também essa diferença, né? Agora, com relação a gente vive mais nesse momento, né? Lógico que tem todo esse cenário, queremos nós diminuirmos, né, isso aí. Eu falo para os atletas, aqui nós temos atletas campeões que podem ser bicampeões, é um bicampeonato também que tem muitos anos que não se conquista esse bicampeonato, né? Então a gente tem que aproveitar para, de repente, diminuir esse número de títulos. São situações que, claro, a gente busca mostrar para os jogadores, mas é mais uma pressão que você acaba jogando, de repente um pouco desnecessária, mas é como eu falei antes, acho que até um pouco fugi da sua pergunta. Eu vivo hoje, tanto eu como treinador do Náutico, quanto o Guto, treinador do Sport, em ser campeões. Nós queremos ser campeões. Esses dias, até conversando aqui internamente com a gente mesmo, eu quero ser campeão mais do que qualquer um. Mas eu sei que todo mundo quer ser campeão aqui dentro do Náutico, mas eu desejo ser campeão. Como eu respeito muito, e o adversário também quer ser campeão. Então, eles podem ser bicampeão, eu posso ser campeão. Então isso é muito importante, né? Agora, com relação a essa diferença, nós temos que iniciar. Então hoje a gente tem a oportunidade de ser bicampeão e futuramente buscar mais títulos para tirar essa diferença. O Jornal Estadual, é uma pergunta que eu acho que é interessante a todos pela sua transparência. O Robinho foi, na minha opinião, muito mal interpretado na resposta pós-jogo do domingo. E se circula por aí nas redes que o Robinho estaria vendido para o Red Bull. Eu procurei essa informação e a direção falou, se ele estivesse vendido, não estaria mais jogando. Eu queria saber como é que foi a sua conversa, que claro que deve ter tido uma conversa olho no olho com o Robinho, e essa questão se ele está mesmo sendo negociado ou não. O que eu posso dizer para vocês com relação à venda, vamos lá, tem que ter um documento oficial. Até o momento não existe. Então, hoje são 19. Então, o que eu sei até agora é que ele não está vendido, porque não existe esse documento oficial de valores, de como vai ser feita a transação. Então, hoje, dia 19, hoje, a informação que eu tenho, não. Né? Com relação aí são vocês, né? Eu respeito muito e a gente tem que ser inteligente. Né? A gente estava discutindo aqui outros treinadores, né? A forma de condução. Às vezes você sai do jogo, aquele calor, e vem a pergunta que o atleta falou, e ali também aí cabe a minha dar a resposta, porque o atleta trabalhou 2 dias, o atleta foi sempre titular, ele saiu em função contra o Vitória, que ele foi para jogar. Ele foi para jogar. É um atleta jovem que, quando vai para o departamento, às vezes fica 1, 2, 3 dias sem nenhum tipo de atividade, mas depois o jogador, o atleta hoje que está no departamento médico, quando se fala que vai ficar 15 dias ou 10 dias, ele treina, né? Vai para musculação, vai para bicicleta, ele faz um tipo de atividade, então ele não fica totalmente parado. E lógico que com a minha resposta, da mesma ação existe uma reação, chega o atleta, né? Com certeza, ele vem conversar comigo, lógico que o objetivo do repórter foi alcançado, né? Principalmente com a resposta dele.
Mas o Robinho é um menino tranquilo, um menino que vem trabalhando, está buscando seu espaço, né? Conquistou isso ano passado. E eu falo para ele, futebol tem que estar provando todos os dias, né? Não adianta a gente achar que já conquistamos, já ganhamos. Nós já vimos tantos ex-atletas aí que encerrou a carreira porque se perde, né? No sentido de amizade. Eu tenho o hábito de dizer para ele o seguinte, falaram isso para mim, né? Procure em um grupo jogadores que vai te acrescentar, que você vai ganhar. Se você andar com as pessoas erradas, você vai perder. Então isso é uma situação de carreira, né? Então o Robinho, isso aí tá tranquilo, um jogador que está pronto, está preparado aí para fazer um grande jogo. A gente sabe que a cobrança é em cima dele no último jogo, porque ele já resolveu, né, para o Náutico. E quem sabe não está guardado para o próximo jogo. Obrigado, beleza? Obrigado.